pertencem mais. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Auto-perdão é o quê? Quando nós precisamos, nós temos a necessidade de reconhecer que nós precisamos nos perdoar. Quando vem esse entendimento é por quê? Porque está pesado demais carregar tanta culpa. É muito peso, é muita responsabilidade, é muita insatisfação, é muita cobrança, né? São muitas inverdades, muita distorção, às vezes, a compreensão das coisas. Então, vai trazer muita clareza. Manda para pessoas aí, convida os seus amigos e vem fazer parte, tá bom? Por quê? Porque essa live, ela é para pessoas que querem a cura emocional profunda, tá? Tem muita gente sofrendo, porque em algum momento da vida errou, fez algo errado. Nós somos vasos de barro em um mundo de turbulência. Então, pode-se dizer que nós já nascemos errando, né? Pode-se dizer que nós já nascemos errando. Então, errar faz parte da vida. Mas nós precisamos de aprender a errar cada vez menos, mas também a aprender a nos reconhecer como pessoas falhas, limitadas, que precisam não só do perdão das outras pessoas, mas também do nosso próprio perdão. De reconhecer a nossa limitância, a nossa pequenez, digamos assim. Por quê? Porque nós somos humanidade. Uma humanidade corrompida, uma humanidade falha. Nós já nascemos pecadores e, portanto, já nascemos propensos a falhas. Não é assim? Então vamos lá, porque eu não quero me alongar muito. Eu não quero ir muito longe com essa live, não. Oi, Rosilei, né? Rosilei Pires. Que bom que você está aqui, minha querida. Deus abençoa. Deus abençoe sua vida. Vão mandando aí, gente. Vão mandando aviãozinho para as pessoas aí, para dar bastante gente nessa live. Eu quero essa estreia bem recheada. E eu conto com vocês para isso, tá bom? Sinceramente, eu conto com vocês. Mas já vai adiantando aí para mim, aí no chat. Você sente mais culpa ou vergonha quando você erra? Qual será o sentimento que vem dentro da gente quando a gente tropeça e faz alguma coisa errada? É sentimento de culpa ou sentimento de vergonha? E no final dessa live, nós vamos ter aqui um presente para vocês, tá bom? Nós vamos estar sorteando, eu vou estar sorteando aqui, uma sessão de mapeamento de equilíbrio da vida. O que é isso? Na verdade, é uma sessão, um encontro terapêutico individual, só nós, né? Para olhar com mais clareza para as áreas da vida e construir um caminho mais leve, um caminho mais saudável, tá? Uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta poderosa. Eu vou estar sorteando no final dessa live com aquelas pessoas que colocarem o nome no chat e também estiverem até o final da live, tá bom? Aí a gente vai fazer esse sorteio. Quem ganhar vai ser um felizardo, porque é uma ferramenta realmente poderosa, viu? É um mapeamento formidável que vai estar sendo sorteado no final dessa live. Desde já eu quero agradecer você que está aqui, você que está participando, você que me deu apoio, que me dá apoio, né? Você que tem me seguido também, que acabou trazendo novos seguidores, me habilitando mais uma vez para estar fazendo lives. Confesso que eu estava com muitas saudades. Estou um pouco nervosa, porque tem um bom tempo que eu não faço live, né? Um bom tempo. Mas eu já estava com saudade de ter esse momento aqui. Porque eu sei o quanto é precioso para as pessoas conhecimento, né? Eu sei o quanto importa. Boa noite, Nath. Deus abençoa. Eu sei o quanto importa conhecimento. E, ao mesmo tempo, eu louvo a Deus por esse tema. Eu poder fazer a minha primeira live depois dos 1000 seguidores com esse tema tão relevante. Auto-perdão. Então, vamos lá? Vamos entender um pouco sobre tudo isso
e de maneira que nós possamos também perceber o caminho para viver o auto-perdão. Vamos então realmente ao roteiro do que eu preparei para essa noite. Mas ainda dá tempo de você convidar alguém, viu? Convida aí, não perde a oportunidade não. Seja bênção na vida das pessoas. Então olha só, a pergunta: o que é auto-perdão? O que seria auto-perdão? Auto-perdão pode-se dizer que é reconhecer que você errou sem destruir a sua identidade por causa do seu erro. Errou? Sim, todos nós erramos. Mas é reconhecer que a nossa identidade não é destruída ou modificada por causa do nosso erro. E se você não sabe, eu sou também pastora, eu sou terapeuta, mas eu também sou pastora. Então eu trouxe aqui várias situações para espelharmos dentro da Bíblia, tá? Não vou usar aqui a vida de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Eu vou usar aqui exemplos que estão dentro da palavra de Deus. E para expressar, para explicar com muita clareza sobre isso, sobre a importância de reconhecer que você errou, sem destruir a sua identidade por causa do seu erro, eu trouxe como exemplo a situação de Pedro. Aquele Pedro que você já conhece, aquele Pedro que você sabe que negou a Cristo por 3 vezes. Quando Jesus estava para ser crucificado, quando ele foi levado, traído por Judas, todos os discípulos se afastaram de Jesus. E Pedro foi um desses que se afastou. Só que o relato consta que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando ele foi questionado, né? Ah, você é um deles, a sua fala é diferente. Você fala como um deles, você também é um dos seguidores desse que está sendo julgado para ser condenado. E Pedro negou: não, eu não conheço. Foram 3 situações, né, que ele negou. E negar a Cristo, nós entendemos como um pecado. Eu estou usando um exemplo, né, de falha. Negar a Cristo, nós entendemos como um pecado. O que é pecado? É aquilo que é errado. Não é assim? Só que o que aconteceu então? Pedro se afastou, negou a Cristo e ficou muito envergonhado. Ficou extremamente envergonhado. Ele se viu como uma pessoa tão terrível que ele se afastou dos discípulos. Ele fazia parte dos 12. Ele se afastou dos discípulos. Tanto que quando Jesus ressuscitou, quando ele esteve ali com as mulheres, ele disse: vai e fale com os discípulos para se encontrar comigo em determinado lugar. Mas ele acrescentou: fale também com Pedro. Ou seja, Pedro já estava afastado daquele grupo de discípulos. Por quê? Porque ele não conseguiu desenvolver o auto-perdão. Ele estava sofrendo por ter errado, sofrendo por ter pecado, certo? Tá me acompanhando? Até aí tudo bem? Mas olha só, Jesus, quando ele se aproximou depois de Pedro, Jesus ele reconectou o pecador arrependido à sua missão. E tem um texto que está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 21, me parece que o versículo 17, se não me falha aqui, né, a memória. Lá, quando Jesus está diante de Pedro, Jesus fala com ele: Simão, porque era também o nome de Pedro, né? Simão, filho de Jonas, amas-me? Você me ama? Aí Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Só que assim como Pedro errou, negou a Cristo por 3 vezes, Jesus fez a mesma pergunta para Pedro por 3 vezes. Por três vezes ele disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Quando chegou na 3ª vez, Pedro se entristeceu, porque era a 3ª vez que Jesus estava perguntando para ele. Aí ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo.
O que me chama a atenção nisso aqui, sabe o que é, meu querido? Quando nós erramos, nós vivemos como se fosse dentro de uma bolha que nos separa da vida real. Por quê? Porque a gente se cobra como se nós não pudéssemos falhar em momento algum. Como se nós não pudéssemos falhar. Como se tivéssemos de ser santo, 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 santo o tempo todo, vivendo em um mundo de turbulência. Mas olha só, Jesus fala aqui, Simão, filho de Jonas. É como se o Senhor dissesse, deixa eu pegar um nome aqui, fictício, só para ilustrar, tá bom? Tem aqui, por exemplo, Adriana. É como se o Senhor Jesus dissesse, Adriana, filha de Joana, não sei se é o nome, né? Se é Joana, o nome da mãe dessa Adriana, é só para uma ilustração. É como se o Senhor dissesse, Adriana, filha de Joana, ou seja, Adriana, filha de um humano. Quando o Senhor disse para Pedro, Simão, filho de Jonas, é como se dissesse, Simão, filho de homem. Você é filho de homem. Você é feito de carne e osso. Você é espírito, alma e corpo. Você é falível. Você é passível de errar. Mas eu sou o seu Deus que declaro, você me ama? Se você me ama, cuida dos que são meus. Se você me ama, cuida dos que são meus. Você está me entendendo, querido? Preste atenção. Muitas vezes essa preocupação de auto-perdão é porque é alguém que conhece o Senhor, é alguém que tem zelo com a palavra, é alguém que não queria errar, mas errou. Isso é humano. Isso faz parte da humanidade. E a humanidade é falha desde o tempo de Adão, que comeu o tal do fruto proibido. Então nós somos vasos de barro no mundo de turbulência. E quem questiona e fala, como é difícil o auto-perdão, eu não consigo viver o auto-perdão. Muitas vezes é porque não conseguiu entender essa dinâmica. Não conseguiu entender ainda que nós somos filhos de homens. Nós somos filhos de pessoas que erram. Portanto, nós também erramos. Mas nós erramos, mas amamos ao Senhor. Aí vem esse peso, eu tinha que ser melhor. Eu não podia ser dessa forma. Eu tinha que ser melhor. Por que eu erro tanto? Por que eu erro tanto? Podia ser diferente. E vem os pesos, os fardos dentro da gente, né? Os próprios fardos que nós mesmas colocamos. Por que tem que ser desse jeito? Mas o Senhor diz, ei, filho de homem, ei, filha de homem, você me ama? Então, quando nós não conseguimos nos perdoar, é o tempo de olharmos para nós mesmos, para dentro de nós e perceber qual o nosso sentimento com relação a isso. Qual o nosso sentimento? Porque se existe amor, existe restauração. Se existe amor, existe a possibilidade de restauração, tá? Isso é fato. Isso é fato. Uma outra situação é autorizar a seguir em frente. É um cenário que nós precisamos viver para conseguir viver esse auto-perdão. É nos permitir a seguir em frente. Muitas vezes a culpa, o peso é tão grande, infelizmente é a verdade, né? Muitas vezes a culpa, o peso, o fardo é tão grande que nós sentimos, que nós colocamos em cima de nós mesmos, por ter errado, por ter falhado, por não ter sido perfeito. Quem é perfeito? Quem é perfeito nessa vida? O dia que estivermos perfeitos, o Senhor nos recolhe, porque não nos cabe mais nessa terra.
que aqui é terra de lugar vivendo em corrupção. Não dá para ser perfeito, a gente se esforça, mas não dá para ser perfeito, né? Mas a gente precisa de compreender isso e escolher seguir em frente. E para isso eu trouxe aqui o exemplo daquela mulher adúltera, que quase todo mundo, talvez todo mundo conhece aquela situação. Aquela mulher que foi pega em adultério e de repente ela foi pega em adultério e de repente chegaram aquelas pessoas diante de Cristo e falaram, olha aqui, foi pega em adultério. Na lei de Moisés fala que é para matar apedrejada por ter feito isso. Matar apedrejada por ter praticado o adultério. E o que o nosso Senhor, o que Jesus ensinou ali? Aquela mulher, ela, no coração dela, certamente, o pensamento é, pronto, eu morri, acabou. Morri sob pecado e eu mereço isso mesmo. Eu não mereço perdão, não. Porque a ficha cai, né? Eu errei feio, eu não podia ter feito isso. Agora eu vou morrer, que vai ser da minha alma. Morrer em pecado. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Uma preocupação. Eu preciso do auto-perdão. Eu preciso do perdão de Deus, mas eu preciso viver este perdão. Porque como vai ser a minha eternidade? Para onde eu vou? Como é que vai ser isso? Não é? Fala para mim. Se esse pensamento não vem às vezes, quando a gente falha. Ou será que é só comigo que isso já aconteceu? Não, né? Mas aquela situação, aquela mulher, ela foi exposta publicamente. Exposta publicamente. Em determinado tempo, momento, Jesus falou assim com aquelas pessoas, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram saindo. Começou dos mais velhos. Todos foram saindo, um a um. Foi saindo. E ficou só aquela mulher com o peso do pecado. Só aquela mulher com o peso do pecado. Aí Jesus vira para ela e fala assim, onde estão os seus acusadores? Aí ela diz, já não estão aqui mais. Foram todos embora. Foram todos embora. E Jesus declara para ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aquela mulher teve uma cura instantânea ali naquele momento. E isso é tremendo. Perceber o quê? Perceber o quê, meu querido? Para ter o auto-perdão, nós precisamos de perceber isso. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus disposto a nos receber, nos perdoar e nos permitir seguir com a vida. Ele falou, vá e não peque mais. Não faça isso mais. Em outras palavras, né? Tá chegando meu povo aí, ó, Wanderson, Ingrid, obrigada pela presença. Terezinha, que prazer. Maria José, Valdecília, Camila Cabral. Maravilha, gente, muito bom ter todos vocês por aqui, viu? Um privilégio, muito bom mesmo, fico muito feliz. Permaneçam até o final, nós vamos ter o sorteio hoje, no final da live, de uma sessão de mapeamento de equilíbrio da vida, tá bom? É um recurso terapêutico aí para a gente olhar com mais clareza para a vida atual e ver de que forma que dá para melhorar, para conduzir a vida com mais leveza, tá? Para isso você precisa de quê? Colocar o seu nome aí no chat, tá? E estar comigo até o final. Aí eu vou estar fazendo esse sorteio, então não perca essa oportunidade. Você pode ser o sortudo ou a sortuda, né? Então vamos seguindo aqui com o nosso raciocínio. Quando Jesus falou assim, vai e não peque mais, ele dizendo assim, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar e corrigir a sua rota. Porque eu já te perdoei. Se eu já te perdoei, você precisa se perdoar. Então agora é corrigir a sua rota. Como? É viver a liberdade do auto-perdão, entendendo que aquilo deve ser modificado.
Aquela situação que me levou a viver debaixo desse peso, desse fardo tão grande, ao ponto de eu precisar de um auto-perdão, aquele cenário, não mais. Ali Jesus estava falando sobre o adultério. Não quer dizer que aquela mulher, a partir dali, se tornou uma santa, uma pessoa maravilhosa, que não errou, que não falhou nunca mais. Não. Mas ali ele disse, vai, não peques mais. Em que área? Na área que ele estava corrigindo. Na área que ele estava ministrando sobre aquilo ali. Por quê? Porque quando nós percebemos que nós falhamos, que nós erramos em alguma coisa, quando vem a consciência é o quê? A expansão da mente. Quando vem a consciência de que erramos e que precisamos consertar a nossa rota, não basta simplesmente saber que temos que consertar, mas nós precisamos consertar aquela rota. Aquela mulher, eu creio que nunca mais entrou pelo caminho do adultério. Fez outras coisas, mas pelo caminho do adultério ela não entrou mais. Ela se perdoou, encontrando o perdão em Cristo, e seguiu a própria vida. Às vezes a gente pede perdão, mas a gente não sente que foi perdoado. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi ali em Caratinga, né, aqui interior de Minas Gerais, uma cidade vizinha de onde eu moro. E tem ali o meu querido pastor Luiz, por mais que eu não congrego lá mais, mas nunca vai deixar de ser o meu querido pastor Luiz. Eu lembro de um dia que eu tinha feito algo de muito reprovável, jovem, a gente erra muito, né, quando tá na juventude. Eu tinha feito algo de muito reprovável e naquele dia eu fui para a igreja e num dado momento o pastor chamou as pessoas para ir lá na frente, que ele estaria orando. E eu fui lá para frente. E de repente o pastor Luiz chegou, colocou a mão na minha cabeça e ele declarou, ele falou assim, o Senhor mandou te dizer que ele te perdoou. Eu estava chorando. Eu estava chorando muito. Eu poderia estar chorando por qualquer motivo, qualquer coisa. Não precisava de ser por pecado. Eu estava chorando porque o peso do pecado estava muito bruto em cima de mim. Eu pedi perdão a Deus, pedi perdão ao Senhor, mas eu não sentia aquele perdão. Auto-perdão, eu precisava de praticar o auto-perdão. Entender o que? Eu sou fraca. O meu Deus é forte. Ele me ouviu, porque Ele sempre nos ouve. Então agora eu preciso de quê? Corrigir a minha rota e seguir a vida. Seguir a vida. Você está entendendo? É um convite nessa noite. Para correção de rota. Para entender se você pediu perdão com verdade, o Senhor já te perdoou. Se Ele já te perdoou, o tempo é de você se perdoar. Mas o tal do auto-perdão, às vezes, é tão difícil, porque a gente traz marcas na nossa alma desde a idade, da tenra idade, né? Desde a infância. A gente que é terapeuta, a gente entende bem disso aí. Às vezes a gente traz tanto peso lá de trás, tanta acusação, tanta crença limitante, tanto problema na nossa mente, que a gente tem dificuldade de olhar pra gente mesmo com amor e misericórdia. A gente tem dificuldade de olhar pra gente mesmo e perceber o quanto nós precisamos desse olhar de amor, de ser abraçado. Porque são frases que a gente escuta lá atrás. Aí a gente entra numa situação assim de ignorar as nossas próprias limitações e se julgar merecedor de castigo, de punição. Merecedor de castigo, de punição e não de perdão. Mas por outro lado, vamos cá então. O que não é auto-perdão? Que até agora eu falei o que é perdão, né? Corrigir a rota, confessar, corrigir a rota e seguir. Entendendo? Nós estamos em um mundo de turbulência, ok? Mas então o que não é auto-perdão? Não é auto-perdão, por exemplo, ignorar o erro. Quando eu falo aqui corrigir a rota, eu não estou dizendo que é para você, errei, tá tudo bem, é porque eu sou fraco mesmo. Tá tudo bem. Eu me amo, vou seguir. Não, não é bem assim. Lembra, vai e não peques mais.
Certo? Sair desse ciclo de repetição. Para valer a pena. Sair do ciclo de repetição. Então, o auto-perdão não é ignorar o erro. É perceber e corrigir a rota. Não é se justificar. Quando a gente começa a se justificar, é porque por dentro tá do mesmo jeito e a gente está propenso a viver o mesmo cenário. Daí a pouco a gente tá, eu preciso me perdoar, eu não valo nada mesmo. Tá, aí eu não compenso. Eu sou uma pessoa que não compensa. Por que eu nasci? Porque entra num ciclo de repetição daquele erro. Quando justifica. Não é justificar. É assumir que errou e, mais uma vez, corrigir a rota. Vocês estão me entendendo? Fala pra mim aí, tá? Tá ficando claro? Tá ficando meio confuso? Fala aí comigo que eu vou tentar aqui ouvir, ler, né, os comentários de todo mundo. Ah, tá. Tem aqui o comentário da Terezinha. A Terezinha diz assim, ó. Porque ela não se prostituía sozinha. No caso era adultério, né? Aqueles homens que estavam julgando também eram adúlteros com ela. Mas como sempre, só julgamos o outro. Na realidade, no cenário ali daquela mulher que passou por tudo isso, né? Naquele cenário, eles queriam, na realidade, era pegar Jesus. Você acredita nisso? Eles queriam era pegar Jesus numa cilada, colocar Jesus numa situação complicada. Por isso só levou a mulher. Não queria comprometer o homem, lembrando que era um tempo onde a mulher não era tão valorizada, né? Tudo era culpa da mulher. Mas na lei mosaica, a ordem era levar o homem e a mulher que fossem pegos na prática do adultério. Ou seja, o apedrejamento caberia para os dois. Mas aquilo ali era uma cilada para pegar Jesus. Por isso fizeram diferente. Mas o nosso Deus é tão misericordioso. Olha que lindo. Aí Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Queridos, só 2 homens nasceram sem pecado. Só 2 homens. Que foi Adão e o próprio Cristo. E um deles foi corrompido. Então, sem pecado, só Jesus. E nem ele jogou a pedra. Nem ele quis apedrejar aquela mulher. Mas vamos seguindo aí. O que mais não é pecado? Não é auto-perdão. Agora eu estou misturando as coisas aqui. O que mais não é auto-perdão? Não é passar a mão na própria cabeça. Ah, eu errei, mas eu errei porque fulano fez isso. Ah, eu errei porque a tentação bateu na minha porta e eu não resisti. Eu falei mal de fulano porque fulano falou mal de mim. Isso é passar a mão na própria cabeça, é justificar. É ficar justificando. É ficar dizendo, não, tá tudo bem. Tá compreensível o seu erro. Não. A gente precisa identificar e corrigir a rota. Não é esquecer como se nada tivesse acontecido. O auto-perdão não é amnésia, gente. Não é esquecimento. Não é. O auto-perdão é ter conhecimento da falha. Mas é entender, eu não consegui, eu errei, eu falhei, mas eu vou corrigir essa história e vou seguir com a vida. Entendendo que isso faz parte da nossa humanidade, que é falha desde o pecado de Adão e Eva. Mas então por que é tão difícil assim perdoar? Né? Por que se perdoar é algo assim tão complicado? Alguém arrisca dizer aí pra mim? Alguém consegue declarar? O que você acha que é tão difícil assim? Vivenciar mesmo, viver o auto-perdão. Por quê? Sabe o que acontece, queridos? Nós criamos uma identidade baseada no erro. Uma identidade baseada no erro. Tipo assim,
A mulher pensa assim: ah, eu fiz algo de errado. Eu fiz algo de errado. Então eu sou errada. Mas errada não é a identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós somos humanidade. Porém, como humanidade, nós somos frágeis, propensos a fazer o que é errado. Mas não é porque eu sou propenso a fazer que eu sou o próprio erro, que eu sou errada. Uma pessoa, porque prostituiu, não quer dizer que ela tem que ser uma prostituta. Ela pode sair desse cenário. Ela pode sair desse cenário, corrigir a rota e ter uma vida melhor para ela. Não é assim? Não é porque um dia eu menti que eu sou um mentiroso. Não, eu posso abrir mão desse cenário, corrigir a minha rota. Não, a partir de agora eu não minto mais. Eu tenho um compromisso com a verdade. É corrigir a rota. Não é a gente assumir as nossas falhas como sendo a nossa identidade. Mas é difícil também de se perdoar, por quê? Porque existe uma expectativa de perfeição. Não é assim? Sempre existe em todo mundo uma expectativa de perfeição. Aquela frase que muitas vezes vem, tipo assim: ai, eu errei, eu falhei, eu deveria saber fazer melhor. Eu podia ter evitado aquele problema. Eu tinha que ter sido mais forte, né? O tal do deveria, isso na verdade é o maior ladrão do auto-perdão. O tal de deveria. Eu tinha que ter sido mais forte, mas não foi. Mas não foi. Não foi. Por quê? Porque naquele momento talvez você não estava atento com o que estava acontecendo. Talvez naquele momento você não estava percebendo o perigo ali na frente e você se permitiu cair naquele abismo. Mas a partir do momento que você identificou isso aí, não cabe a nós ficar reclamando do passado. Ficar lamentando: ai, por que eu fiz desse jeito? Por que eu não fiz diferente? E aquilo vai remover, aquilo vai criando um tumulto dentro da pessoa, aquilo vai criando um abismo tão profundo, que a pessoa entra por esse caminho de não enxergar a possibilidade do perdão. Tudo na vida deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado e de mudança de rota, tá? Auto-perdão é isso. Errei, reconheço que errei. Mas a partir de agora, o compromisso é diferente. Eu não vou errar. Isso aqui eu não vou fazer mais não. Isso aqui não. Mudança de rota. Isso é necessário. É necessário. Às vezes não é tão fácil, mas é necessário. Muitas vezes a gente só consegue entrar por esse caminho através da terapia. Mas, quando é esse o caminho, nós precisamos de entender: Deus deixou essa ferramenta. Vergonha nenhuma fazer terapia para conseguir se fortalecer emocionalmente e quebrar padrões que carregamos por muito tempo. Vergonha nenhuma entrar por um processo de terapia. Se é para melhorar a sua qualidade de vida. É o que eu sempre digo, a terapia, olha só, gente, é uma ferramenta tão de Deus, que eu já tive cliente que eu fui atender, desviado do evangelho, que não queria nada com Deus. E durante o trabalho conseguiu ter a vida tão melhorada, o emocional tão melhorado, que ele conseguiu enxergar a misericórdia de Deus em todo o percurso da vida dele. E de repente ele percebeu: eu quero é Deus. E regressou, corrigiu a rota e permaneceu com o Senhor. Isso não tem preço, tá? Essa pessoa, sim, ela viveu o auto-perdão. Quando ela percebeu: eu não posso, eu não sou capaz. Mas não depende de mim. Não depende de mim. Eu não sou forte o suficiente. Então eu preciso entender isso. Eu preciso me perdoar e corrigir a rota. O que será que você vai levar hoje
depois, até o final dessa live? O que você vai ficar? Vai levar para a sua semana, para a sua vida? Espero que o Espírito Santo esteja ministrando aí no seu coração. Em que área que você precisa corrigir a rota? Em que área que é tão difícil assim que você recorrentemente está sempre precisando de pedir perdão? E na primeira oportunidade faz de novo, por não entender a necessidade de corrigir a rota, de fazer diferente. É difícil de se perdoar também porque a culpa muitas vezes ela mantém a pessoa no controle. A culpa mantém a pessoa no controle. Olha só. Crenças inconscientes, né? Ou seja, inconsciente é aquilo que você não percebe. Consciente é aquilo que está sempre ali na sua cabeça. Inconsciente é aquilo que está bem escondidinho, que aparece, mas sem que você perceba. Crenças do tipo, se eu me punir o suficiente, talvez eu repare o que eu fiz. Se eu me punir o suficiente, talvez eu repare o que eu fiz. Aí, como exemplo, eu te dou aqui a situação do filho pródigo, né? Uma parábola tão conhecida, que eu não vou nem me ater muito a ela, mas é um exemplo clássico. Por quê? O que aquele rapaz, quando resolve voltar para casa, o que a fala dele revela sobre ele mesmo? Qual crença ele tinha dele mesmo quando ele resolveu voltar para casa? Para quem não conhece a história, ele pediu ao pai dele, vivo, a parte que cabia a ele de herança. E partiu no mundo. Partiu no mundo, foi ter a vidinha dele do jeito que ele queria. Sendo que herança a gente recebe depois que o pai está morto e não vivo. Olha o absurdo que esse filho fez. Pediu a herança, partiu na vida, né? Num determinado tempo, depois de gastar tudo que tinha, ele resolveu voltar para casa, porque ele já estava vivendo um quadro de pecado, de necessidade, de falta tão grande, que ele pensou, não, peraí, na casa do meu pai eu tinha tudo. Os empregados lá têm do bem e do melhor. E eu aqui, nesse padrão de vida, mas como é que eu faço para voltar para casa de papai? E às vezes, o auto-perdão está relacionado a isso. A visão que nós temos de nós mesmos e a visão do pai. O pai é perfeito. O pai é perfeito. Eu pisei na bola, eu fiz coisa errada que ele reprova. Porque quando nós erramos contra pessoas, na verdade, nós estamos errando contra o Criador. Aquele que criou as pessoas. Por isso que ele fala, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. O filho pródigo declara dessa maneira, quando volta para a casa do pai. Mas olha o pensamento que ele tem. O pensamento dele é mais ou menos assim. Pelas palavras que ele declara. Né? Ele fala assim, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Perdeu a consciência de paternidade. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Muitas vezes, quando nós erramos, o peso que vem e se aloja no nosso coração é eu não sou merecedora. Eu não sou digna. Eu errei tanto, que vergonha de voltar e retratar. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele queria o quê? Ele queria trabalhar, ele queria servir, ele queria se humilhar. Por que ele queria se humilhar? Era como se ele dissesse assim, se eu sofrer e trabalhar bastante, talvez eu pague o que eu fiz. Aquele homem, aquele jovem precisava se perdoar por aquilo que ele fez. Porque o pai já havia perdoado. O pai já havia perdoado. O pai, quando ele começa a discursar, né? O pai, ele interrompe aquele discurso de autopunição daquele filho. E o pai declara, este meu filho estava morto e reviveu. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer trazer vida para aqueles que estão se sentindo incapazes, mortos, imerecedores. Você está me entendendo, querido? Seu papel não é de ficar
mantendo esse controle da culpa. Eu vou me punir, eu vou fazer coisas ruins comigo para pagar por esse erro. Não, entenda, foi uma falha. Foi a sua humanidade. Corrija a rota. Corrija a rota. E é difícil de se perdoar também quando tem feridas antigas, né? Feridas antigas que foram ativadas. Mas antes de falar sobre essas feridas antigas, mais uma vez eu te falo, daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio, tá? Da sessão de mapeamento e equilíbrio da vida. Coloca o seu nome aí no chat, para eu estar anotando aqui e fazer o sorteio, tá? Você precisa de escrever o seu nome no chat e estar comigo até o final dessa live. Ok? Mas então vamos entender isso aqui. É difícil se perdoar porque tem feridas antigas que às vezes foram ativadas. Sobre essas feridas é o que a gente fala que tem que, muitas vezes, tratar na terapia, né? Muitas vezes esse é o caminho mais tranquilo para se fazer, para se resolver essas questões. Que feridas seriam essas? Ferida da rejeição. A pessoa que tem a ferida da rejeição, qualquer coisa que ela fizer, ela vai ter maior dificuldade para superar aquilo. A pessoa vai pedir perdão a Deus ou pedir perdão àquela outra pessoa. A pessoa vai declarar que você foi perdoado, mas ele não vai se sentir perdoado. Por quê? Porque ele carrega a ferida da rejeição desde a infância, por eventos que viveu lá atrás. É o medo, né, de desapontar as pessoas. É outra marca. Crença de desvalor. Tipo, assim, não vale nada. Minha vida, meu Deus, eu só faço errar. Eu só faço errar. Por que eu sou desse jeito? Traumas familiares também, frases, às vezes que a gente escuta lá atrás, né? Fica difícil a gente se perdoar por causa dessas marcas. Olha que coisa pesada. E é difícil de se perdoar também porque nós confundimos culpa com arrependimento. É muito recorrente isso. Confundir culpa com arrependimento. A culpa, ela paralisa. A culpa, ela nos impede de viver. Certo? Por outro lado, o arrependimento transforma. Vamos pegar aqui um exemplo. Judas, que traiu Jesus. Judas traiu Jesus, pecou. Pedro traiu Jesus, negou. Mas quando você vai como olhar para Judas, ele teve ali uma culpa muito grande por aquilo que ele fez. Paralisou a possibilidade do perdão. Não do perdão da parte de Jesus. Porque ele morreu na cruz por toda a humanidade, inclusive por Judas. Mas Judas foi, e pelo relato bíblico, ele enforcou-se quando ele percebeu o que ele tinha feito. Você está entendendo? Então a culpa, ela paralisa. Mas o arrependimento muda a rota. O arrependimento gera transformação. Você está me entendendo, querido? Você está me entendendo? O arrependimento gera transformação. Eu separei aqui um versículozinho para a gente estar finalizando. Lá em Miqueias, se quiser anotar, anota aí. Miqueias capítulo 7, versículo 19, lá fala assim. Lá fala que ele lança os nossos pecados no fundo do mar. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar. Se Deus já lançou, por que você está mergulhando para buscar de volta? É proibida a pesca, tá? É proibida a pesca. O preço já foi pago. E o Senhor te conhece. O Senhor conhece você com todos os traumas, com todas as marcas. O Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor sabe de tudo que você já contou para Ele e de tudo que você não contou. Então entenda a sua humanidade e viva assim o auto perdão. Se perdoe e corrija a rota. Se perdoe
e corrige a rota. É isso que nós precisamos fazer em todo o tempo, tá bom? Eu espero que isso traga realmente, que isso traga leveza para sua vida. Leveza para sua vida, porque preparando esse material, trouxe leveza para minha vida também. Tá bom? Trouxe leveza para sua vida, trouxe leveza para minha vida também, e que continue trazendo. E que o Senhor possa abençoar aqueles também que vão participar, que vão assistir depois dessa live, né? Porque vai ficar salva aí no Instagram. Mas, para fechar definitivamente, eu queria te dar aqui, então, alguns direcionamentos sobre o auto-perdão. Como viver o auto-perdão? Agora é chave. Você precisa fazer uma autoanálise. Fazer uma autoanálise. Com perguntas do tipo, o que eu fiz foi errado. Mas o que eu fiz não define quem eu sou. Porque você é filho, você é filha. Então o que você fez foi errado. Mas o que você fez não define quem você é. Ok? A gente precisa separar o eu, que é a minha identidade, e o que eu fiz, que é o comportamento. Eu não sou o comportamento. Certo? Isso traz clareza, isso traz alívio. Isso posso dizer que isso é resposta. Então faça também a seguinte pergunta. O que eu estava sentindo naquele momento que me levou a agir daquela maneira? Autoanálise. O que eu estava sentindo naquele momento que me levou a agir daquela maneira? Isso aqui vai te fazer entender e perceber o que? Gatilhos. O que aconteceu para eu fazer aquilo? Não era para fazer, mas eu fiz. O que aconteceu? O que me levou àquilo? O que eu precisava e que eu não tive? Perguntinhas, chave. Quem eu estava tentando proteger quando eu fiz aquilo? Que ferida antiga que foi ativada? Para eu fazer daquela forma? Para eu ser tão grossa? Para eu cobrar tanto? Para eu pressionar tanto? Para eu sufocar pessoas? Qual ferida antiga que foi ativada? Será que eu queria provar algo para alguém? São perguntas que precisam ser feitas. E buscar realmente respostas. Para quê? Para mudança de rota. E se for necessário pedir perdão, querido, peça perdão. Se for necessário ajustar o comportamento, ajuste o comportamento. Mas sem tortura emocional, sem peso na alma. É só fazer uma avaliação e a correção. Sem peso na alma. Fazer reparo pode-se dizer que fazer reparo é maturidade. Agora, por outro lado, se punir, se cobrar tanto, é imaturidade emocional. Tá? E adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz o que quer quando é birrenta, quando é pirracenta. Aí costuma, às vezes, conseguir no grito, na marra, né, na manha, e fazer o que quer. Mas adulto faz o que precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, é fazer essa avaliação e corrigir. Corrigir a rota. Entender, nós somos vaso de barro em um mundo de turbulência. Nós estamos propensos a errar a qualquer momento. Você pode falar assim, eu sirvo a Deus por 50 anos. Mas pode ter certeza, nesses 50 anos, teve muitas falhas, muitas correções de rota. E enquanto viver, vai ter que ter correção de caminho. Errei, reconheci, pedi perdão, se for o caso, se tiver como, porque às vezes a gente errou contra a pessoa que a gente não tem nem acesso mais a ela, né? Não tem como ir lá e pedir perdão. E aí? Você vai ficar se matando por causa dessa falha? Não. É entender, eu errei porque eu sou humana, eu sou fraca, eu sou frágil. Mas eu também sou inteligente. Eu percebi que essa falha não cabe para mim mais. Então, para mim, acabou. Certo? Que tal, então, criar, por exemplo, uma frase para substituir a culpa?
Uma frase, por exemplo, eu aprendo com o que eu vivi e agora eu vou seguir em frente. Eu aprendi e agora eu vou seguir em frente, corrigindo a rota. Eu aceito o perdão de Deus e caminho em liberdade. O que o Senhor mais quer isso. É que nós aceitemos o perdão de Deus, que Ele está sempre oferecendo. Muitas vezes é nós que não aceitamos. Então é declarar, se é o seu caso nesse momento, faça isso agora, sem vergonha nenhuma, em alto e bom tom, em alta e boa voz. Eu aceito o perdão de Deus e agora eu caminho em liberdade. E fecha com um, em nome de Jesus. E siga para uma nova vida. E entenda e declare, eu não sou o meu erro. Eu não sou o meu erro. E pronto. Ok? Espero ter ajudado muitas pessoas. Espero ter ajudado muitas pessoas. De coração. Viu? De coração. Então esse é o conteúdo que eu separei para hoje, para essa live. Agradecendo aí imensamente a cada um dos seguidores, desses que vão estar me seguindo ainda. Você que não é ainda meu seguidor, vai lá, dá aquela força, porque aqui vai ter sempre conteúdo terapêutico, conteúdo espiritual, coisa para edificar a fé, coisa para edificar o corpo, coisa para ajudar a você também a lidar com as suas emoções. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fala assim, eu queria muito fazer terapia, mas eu não tenho condição de fazer terapia. Mas aqui a gente libera muito conteúdo, tá? Eu sempre estou colocando aqui conteúdos para abençoar, para ajudar pessoas. Então, às vezes você não pode pagar uma terapia, mas é quase que como se estivesse tendo uma sessão de graça. Porque, de alguma forma, acompanhando os conteúdos, eu sei, de alguma forma eu estou te ajudando.